Eu trabalhei na Disney nos anos 80 e até hoje não sei se aquilo foi o melhor ou o pior período da minha vida. Na época, eu tinha 20 e poucos anos, cheio de energia, apaixonado pelo parque e por tudo que ele representava. Para mim, o monorail era o coração daquilo tudo. Moderno, elegante, parecia coisa do futuro. Era como se ligasse não só os parques, mas também a imaginação das pessoas. Eu me lembro bem da primeira vez que sentei naquele banco liso, olhando o vidro enorme à frente. A sensação era de estar num sonho. Só que os sonhos às vezes guardam pesadelos que a gente demora a descobrir. No início, tudo era rotina mágica. Fim do expediente, os corredores vazios, o silêncio tomando conta dos trilhos. A maioria das pessoas ia embora cedo, mas eu gostava de ficar mais um pouco. Era nesse horário que eu mais temia estar sozinho, porque já não sabia se voltaria acompanhado. Eu sei que parece estranho, mas quem já trabalhou lá entende. O parque pode ser mágico de dia, mas à noite ele é outro lugar. A música para, as luzes diminuem e o que sobra é uma imensidão escura, só cortada pelo barulho metálico do monorail deslizando pelos trilhos. Tinha um assunto que todo funcionário conhecia, mesmo que ninguém comentasse abertamente: a tragédia de 1966. Um garoto de 19 anos tentou entrar escondido no parque pelo monorail. Não conseguiu. Acabou atropelado e morreu ali mesmo, esmagado nos trilhos. A empresa nunca falou muito sobre isso, mas a gente sabia. Era como um fantasma coletivo, um peso que pairava sobre aquele transporte tão moderno. Era impossível trabalhar lá sem lembrar. E foi quando começaram os estranhos sinais. Primeiro, o som de passos correndo nos trilhos, mesmo quando não havia ninguém por perto. Eu chegava a desligar o motor só para ouvir melhor. Silêncio. E de repente, um estalo metálico, como se alguém tivesse pulado para fora da cabine. A primeira vez que eu vi aquele garoto, eu pensei que era só alguém atrasado tentando pegar o trem. Estava no fim da noite, voltando vazio, quando notei pelo reflexo do vidro lateral um rapaz correndo ao lado do trem. O rosto suado, a camisa branca rasgada e uma respiração ofegante que parecia até bater contra o vidro. Meu coração disparou. Eu girei o pescoço, tentando olhar direto. Não tinha ninguém, só a pista escura. Eu tentei esquecer, mas o que mais me perturbou não foi a visão em si, e sim o detalhe, a curva. Naquela velocidade, ninguém conseguiria continuar correndo, mas no reflexo, ele seguia, desaparecendo só quando o trilho dobrava completamente. Foi aí que percebi, ele não estava vivo. No dia seguinte, eu não aguentei e comentei com um colega. Esperei que ele risse da minha cara, mas ele só baixou os olhos e respondeu: "Eu também já vi." Aquilo me arrepiou mais do que o próprio fantasma, porque não era uma alucinação individual. Não era fruto do cansaço, era algo que rondava todo mundo que fazia turno à noite no monorail. E foi a partir desse momento que eu percebi. O garoto ainda corria todas as noites. Não importava quem estivesse ali, cedo ou tarde. Todos acabavam notando sua presença. Alguns diziam ouvir apenas o barulho da corrida. Outros viam só um vulto no vidro. E uns poucos, como eu, tiveram a visão completa. Mas ninguém falava muito sobre isso. Parecia que quanto mais a gente falasse, mais real ele ficava. Alguns dias depois, eu vivi a pior experiência até então. Eu estava sentado no vagão, sozinho, esperando o sinal para encostar no terminal. O silêncio era absoluto, só quebrado pelo barulho das máquinas lá fora. Quando menos esperei, senti o peso de alguém se sentando no banco oposto. Não ouvi passos, não ouvi porta, só a sensação física do banco ceder. Olhei pelo vidro e lá estava ele outra vez. O mesmo jovem, camisa branca colada de suor, o peito subindo e descendo rápido, como quem ainda fugia de um segurança. Só que quando virei o rosto direto para o assento, não tinha ninguém. O frio que tomou meu corpo naquela noite nunca mais saiu de mim.
Eu fiquei imóvel, incapaz de respirar fundo, esperando só que o vagão encostasse. E quando a porta se abriu, eu saí quase correndo, com a sensação de que ele tinha ficado me observando até o último segundo. Naquela noite eu percebi que não era só uma lenda. Aquele garoto estava realmente preso ali, e eu ainda não fazia ideia do que estava por vir, porque a tempestade que aconteceu dias depois mudaria tudo. Aquela experiência do banco vazio já tinha me deixado abalado, mas eu ainda não sabia o que estava por vir. Foi numa madrugada chuvosa que tudo saiu do controle. O céu parecia ter desabado sobre Orlando. Raios cortavam o horizonte e o barulho dos trovões ecoava pelos vagões como se o próprio trilho vibrasse. Eu era o único escalado naquela noite para rodar o monorail até o depósito. Rápido, só encosta e volta para a base. Foi o que me disseram, mas logo na primeira curva senti algo errado. As luzes internas começaram a piscar, as portas deram um estalo como se estivessem travando sozinhas. E o silêncio entre um trovão e outro parecia mais pesado do que o barulho da chuva. Foi nesse instante que vi pelo vidro da cabine o jovem correndo ao lado do trem. Só que diferente das outras vezes, ele não tocava o chão. Ele estava na mesma velocidade que o monorail, o corpo molhado, cabelo grudado no rosto, camisa branca colada pela tempestade. A cada relâmpago, o rosto dele ficava mais nítido, pálido, os olhos esbugalhados, a boca aberta em desespero, como se ainda gritasse por socorro. Eu travei, segurei o painel com as duas mãos, e foi quando ouvi. Um grito abafado ecoou dentro do alto-falante desligado. Um som arranhado, metálico, mas humano, como se o garoto tivesse encontrado uma forma de usar o sistema de som morto para pedir ajuda. O pior é que não era só um grito, era uma frase curta, repetida 2 vezes. Me deixa entrar, me deixa entrar. Eu tentei parar o monorail, apertei o botão de emergência, mas nada respondia. Foi então que o trem arrancou sozinho. As rodas deslizaram pelos trilhos molhados, acelerando por conta própria, enquanto as luzes piscavam em vermelho. Eu mal conseguia ficar em pé, a chuva batendo no vidro e o vulto correndo do lado, cada vez mais próximo. O garoto se colou contra a janela da cabine, o rosto a centímetros do meu, mas sem encostar. A respiração ofegante dele embaçava o vidro, mas por dentro não havia nada. Era como olhar para um reflexo que não devia existir. O painel piscou e no meio de tantos números e códigos surgiu uma mensagem impossível. Passageiro a bordo. O trem parou de repente, freando com tanta força que eu quase fui jogado contra a porta. As luzes se apagaram por completo. O único som era da chuva e de passos correndo no teto. Não eram pingos, não eram estalos, eram passos ritmados, pesados, como se alguém estivesse atravessando o vagão por cima. Eu fiquei paralisado. Cada passo ecoava, mais perto da cabine, até que de repente, silêncio, e no vidro lateral vi de novo. O jovem parado, encarando-me com os olhos vazios, a camisa ainda rasgada, o corpo pingando água que nunca tocava o chão. Ele levantou a mão e bateu contra o vidro. O som ecoou de dentro, não de fora. O painel acendeu por um segundo, repetindo a mensagem: passageiro a bordo. Quando as luzes finalmente voltaram, o vagão estava vazio. As portas destravaram sozinhas e eu saí tropeçando para fora, com o coração batendo no pescoço. A chuva continuava caindo, mas o trem estava em silêncio absoluto, como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, entreguei minha carta de desligamento. Eu nunca mais voltei a trabalhar no monorail. Alguns colegas me procuraram depois. Disseram que também já tinham visto o corredor, que todos, em algum momento, acabam vendo. Um deles jurou que chegou a sentir alguém sentando ao lado, mesmo com o vagão vazio. Outro disse que o trem dele também arrancou sozinho durante uma tempestade. Era como se aquele garoto, preso desde 1966, tivesse se tornado parte do próprio sistema.
Na Disney, dizem que ninguém morre dentro do parque. Mas eu sei que não é verdade. O jovem que morreu tentando entrar ainda está lá, correndo todas as noites, preso num ciclo que não termina nunca. Hoje, quando ouço falar da Disney, muita gente lembra da magia, dos fogos, dos personagens. Mas eu lembro da chuva batendo contra o vidro, do grito abafado no alto-falante desligado e daquela frase que nunca me deixou em paz. Me deixa entrar. E se um dia você pegar o monorail vazio, especialmente à noite, e sentir a presença de alguém correndo lá fora, não olhe de perto, porque pode ser ele, ainda tentando entrar. Eu sempre tive aquela lista mental de coisas que todo brasileiro faz, quando finalmente consegue realizar o sonho de viajar para Orlando. Foto com o castelo, experimentar o sorvete do Mickey e, claro, conhecer a famosa mansão assombrada. Só que ninguém me contou que dentro daquela atração eu não ia encontrar apenas bonecos animados e efeitos especiais. Eu ia topar com algo que não fazia parte do show. Logo na entrada, a fachada já me impressionou. As paredes de pedra, os portões de ferro, a música lenta e arrastada, tudo parecia feito para gelar a espinha antes mesmo de começar o passeio. Minha irmã ria, achando divertido, e eu também tentei entrar na brincadeira, mas confesso, tinha alguma coisa no ar que não parecia só encenação. Os funcionários, vestidos como mordomos antigos, falavam baixo, quase sussurrando frases de boas-vindas que soavam mais como ameaças. E as crianças na fila, a maioria estava rindo, mas aquele riso nervoso que a gente dá quando quer mostrar coragem. Quando o carrinho finalmente começou a andar, eu me deixei levar pelo espetáculo. Quadros que mudavam de expressão, vozes que ecoavam sem corpo, corredores que pareciam girar sozinhos. Era tudo muito bem feito, tão realista que a gente quase esquecia que eram só máquinas escondidas atrás das paredes. Só que, logo no primeiro minuto, eu percebi um detalhe que ninguém pareceu notar. O cheiro. Não era o cheiro de incenso artificial que eu já tinha sentido em outras atrações do parque. Era diferente, mais pesado, quase úmido. Um cheiro que lembrava algo queimado, mas doce ao mesmo tempo. O carrinho seguiu até a sala de baile, onde dezenas de fantasmas dançam numa festa interminável. Era a cena mais famosa da atração. Todo mundo estava olhando para os fantasmas translúcidos na pista, comentando o truque dos espelhos. Mas eu estava atenta a outra coisa. Na lateral do meu carrinho, uma senhora mexia discretamente numa bolsinha pequena. O movimento não combinava com a empolgação dos turistas. Ela não parecia estar tirando câmera ou celular. De repente, eu vi claramente quando ela abriu o fecho e despejou um punhado de pó cinzento no carpete. E chorava. Não um choro escandaloso, mas soluços contidos, de quem já tinha feito aquilo antes. Por um segundo, pensei que fosse parte do show. Algum efeito de fumaça que eu não tinha percebido. Mas aí o pó grudou no carpete e se espalhou com o balanço do carrinho. Não evaporou como efeito especial, ficou ali, e naquela hora eu entendi. Não era pó cenográfico, eram cinzas. Meu corpo gelou na mesma hora. Quis cutucar minha irmã, mas as palavras não saíam. Eu só conseguia olhar em volta, tentando confirmar se mais alguém tinha visto. Só que as pessoas estavam ocupadas demais, filmando ou apontando para os fantasmas do baile. Aquela senhora parecia sozinha no mundo, despejando o que restava de alguém que provavelmente tinha amado muito. Eu engoli seco. Tentei racionalizar. Talvez fosse um costume estranho, uma forma de homenagem, mas não fazia sentido. Aquilo era um parque de diversões, não um cemitério. E ainda assim, naquele instante, eu percebi que a mansão assombrada não era só um cenário. Era também um mausoléu vivo, escondido atrás das cortinas da fantasia. Depois que vi aquela senhora despejando o pó cinzento, eu não consegui mais prestar atenção na atração. O carrinho seguiu como se nada tivesse acontecido,
mas dentro de mim parecia que tudo tinha mudado. Foi quando senti um arrepio forte, um frio que não vinha do ar-condicionado. Era como se alguém tivesse encostado a mão gelada bem na minha nuca. Instintivamente, levei a mão até o pescoço, mas não tinha nada lá. Ainda assim, o frio ficou. Na sequência, o carrinho passou pela sala dos espelhos, aquela em que a gente vê fantasmas entrando dentro do assento, como se fossem companhia de viagem. Eu já esperava a brincadeira, mas o que vi me deixou sem ar. No reflexo do vidro, atrás de mim, havia a silhueta nítida de uma mulher com véu preto, chorando. Eu virei de imediato para conferir o banco vazio, mas não tinha ninguém. Só que no reflexo, ela continuava lá. Ombros caídos, cabeça baixa, como se estivesse de luto. Antes que eu conseguisse me recompor, ouvi um grito agudo vindo do carrinho ao lado. Era uma criança, não devia ter mais que 5 anos. Ela apontava direto para o meu assento e repetia desesperada: "Tem gente aqui! Eu vi ela!" Os pais tentaram acalmar, dizendo que fazia parte do show, mas o pânico no rosto daquela menina me confirmou que não era imaginação só minha. O carrinho seguiu até uma curva mais escura, e aí tudo piorou. As luzes começaram a piscar de maneira irregular, não no ritmo ensaiado da atração. E junto daquelas piscadas veio um som de choro baixo, quase colado no meu ouvido. Um choro abafado, pesado, que se misturava com o cheiro forte de flores artificiais e de cinzas úmidas. Eu fechei os olhos, prendi a respiração, esperando acabar. Mas a voz feminina sussurrou, clara, bem perto: "Deixa ele ficar." Senti meu corpo inteiro travar. Eu queria levantar, gritar, mas o carrinho só continuava lentamente, me obrigando a ouvir e sentir tudo. Quando finalmente parou antes da saída, eu percebi algo no chão do corredor que me deixou sem dúvida nenhuma. Marcas de mãos no tapete preto, como se alguém tivesse sido arrastado segundos antes. Alguns minutos depois, os funcionários liberaram a saída. Eles agiam como se nada tivesse acontecido, mas estavam nervosos, tentando abafar a situação. Na foto final da atração, aquela que todo mundo corre para ver na tela, eu tive a confirmação de que não era só paranoia. Na imagem, eu estava pálida, quase irreconhecível. E ao meu lado, sentada no assento vazio, aparecia claramente a senhora que tinha despejado o pó. Só que no colo dela havia o rosto de um menino empoeirado, olhando fixamente para a câmera. Não deu tempo nem de processar. Os funcionários desligaram a tela em segundos, como se tivessem visto junto comigo. Fingiram que era falha técnica, empurraram os visitantes para fora. Mas eu sabia o que tinha visto. Mais tarde, no hotel, comentei o episódio com outros turistas brasileiros. E aí veio a revelação mais perturbadora. Alguns confirmaram que aquilo era quase uma tradição. Muitas famílias, ao perderem alguém que amava muito a Disney, escolhem deixar cinzas ali dentro da mansão assombrada, como se aquele lugar fosse, de fato, a morada final dessas pessoas. Desde então, eu não consigo mais olhar para aquela atração com os mesmos olhos. Quando alguém me fala que vai conhecer a mansão, eu não rio nem brinco. Eu só lembro do cheiro pesado, da mão fria na minha nuca, da foto apagada às pressas. E deixo aqui o meu alerta. Se um dia você entrar na mansão assombrada e sentir um cheiro estranho no ar, diferente de qualquer efeito especial, cuidado. Pode ser que alguém tenha acabado de deixar, bem ao seu lado, o amor da vida inteira ali dentro. Eu tinha apenas 15 anos quando fui pela primeira vez à Disney. Todo mundo dizia que seria o dia mais feliz da minha vida. E, de certa forma, foi. Só que não do jeito que eu esperava. Até hoje, quando fecho os olhos, não lembro das luzes coloridas, nem das músicas alegres. O que me vem primeiro é o frio no estômago, o silêncio que ninguém explica.
e o reflexo que eu nunca deveria ter visto naquela montanha. Naquele dia, eu estava com minha família, animado, rindo de tudo, como qualquer adolescente que pisa num lugar mágico pela primeira vez. A fila da montanha Matterhorn, ou Montanha dos Alpes Suíços, era um espetáculo à parte. Paredes pintadas imitando pedra, sinos de cabra tocando como se estivéssemos de verdade nos Alpes. Crianças correndo, gente tirando fotos com os carrinhos passando. Eu lembro da minha irmã comprando uma pelúcia de cabra na lojinha, rindo porque dizia que parecia comigo. Era tudo perfeito, até demais. Sabe quando você sente que algo está tão bonito que parece esconder outra coisa? Eu só percebi isso mais tarde. Naquele momento, só pensava em como aquela seria a minha primeira montanha-russa de gente grande. O carrinho chegou. A barra de segurança desceu e eu pensei, esse vai ser o melhor dia da minha vida. Mal sabia que seria também o mais marcante de todos. Primeiro gatilho que nunca saiu da minha cabeça. Aquele era para ser meu dia mais feliz. Mas virou a lembrança que até hoje não consigo contar sem tremer. O que eu não sabia na época, e só fui descobrir muito depois, é que a Matterhorn já carregava uma história pesada. Tragédias que ficaram registradas nos jornais, mas que ninguém contava para os visitantes na fila. Em 1964, um garoto de 15 anos morreu ao se soltar no meio da atração. Dizem que tentou mudar de assento e foi jogado para fora, caindo lá de cima. 20 anos depois, em 1984, uma mulher chamada Dolly Young morreu de forma ainda mais brutal. Ela bateu a cabeça num trecho escuro e foi decapitada. Desde então, os funcionários começaram a chamar aquele pedaço da pista de queda da Dolly. Essas histórias nunca aparecem nos panfletos, nunca saem nos comerciais. Mas entre os funcionários circulam como lendas malditas. Muitos até evitam falar alto, como se chamar pelo nome pudesse despertar algo dentro da montanha. Naquela noite, parecia que a própria Matterhorn queria me lembrar de tudo isso. A gente já estava no meio da atração quando aconteceu. O carrinho parou de repente, seco, sem aviso, bem na parte mais escura do túnel. O barulho dos trilhos, que sempre dá aquela segurança de que o brinquedo está funcionando, sumiu. Ficou só um silêncio sufocante. Era como se até os gritos de euforia tivessem sido engolidos pelas pedras falsas ao redor. No começo, achei que fosse uma falha técnica qualquer, mas segundos viraram minutos. O ar parecia pesado demais para ser só espera. Foi aí que senti uma pressão leve no meu ombro direito, como se alguém tivesse colocado a mão ali. Eu olhei rápido para trás. O assento estava vazio. Ninguém. Meu coração disparou. Eu pensei, ok, deve ter sido minha imaginação, ou talvez um puxão de ar do túnel. Só que não. Quando baixei os olhos, vi a barra de ferro na minha frente refletindo um rosto. E não era o meu. Era uma silhueta feminina, cabelo preso, expressão contraída de dor. No reflexo, ela parecia me encarar. Meu corpo inteiro gelou. Eu não queria acreditar, mas naquele reflexo não era eu. Eu estava paralisado olhando aquele reflexo. E foi nesse instante, como se a própria montanha tivesse cansado do meu medo, que o carrinho voltou a se mover. Primeiro devagar, depois no ritmo normal. Mas eu já não era o mesmo. A barra de ferro parecia quente nas minhas mãos e eu não queria mais encarar meu próprio reflexo. Foi então que notei algo no chão, pequenas gotas que se destacavam no escuro. No começo, pensei que fosse água. Afinal, a Matterhorn tem aqueles efeitos de condensação, respingos que imitam gelo derretendo. Só que essas gotas não eram transparentes. Sob a pouca luz dos refletores internos, elas tinham um tom vermelho escuro. Eu queria acreditar que era tinta ou algum efeito mal feito, mas a cada curva parecia que mais e mais manchas apareciam exatamente no ponto em que, anos antes, a Dolly tinha morrido. Eu não era o único a notar.
Na fileira da frente, uma mulher soltou um grito agudo, daqueles que não se confundem com grito de diversão. Era medo puro. Uma criança, logo atrás dela, começou a chorar alto, chamando pela mãe. E o pior, quanto mais o carrinho avançava, mais o cheiro ficava estranho. Um misto de ferro e umidade. Eu não tinha como provar o que estava sentindo, mas juro que era cheiro de sangue. Eu tentei me convencer. É psicológico. Você está impressionado com as histórias. Isso não pode estar acontecendo. Mas o pavor coletivo me tirou qualquer certeza. Quando finalmente a montanha se iluminou e a gente saiu daquela parte, eu percebi que todos estávamos diferentes. A euforia inicial tinha sumido. Ninguém ria, ninguém levantava as mãos como nos vídeos de propaganda. Só silêncio e olhos arregalados. O carrinho parou na estação final. Eu achei que ia ser um alívio, mas foi ainda mais perturbador. Assim que descemos, 2 funcionários se aproximaram rapidamente, quase correndo. Eles começaram a fechar uma parte da saída com uma corrente e fita, isolando o local. Um dos visitantes tentou perguntar o que estava acontecendo, mas o funcionário apenas respondeu com um sorriso forçado. É só manutenção preventiva. Nada demais. Nada demais. A gente tinha visto manchas no trilho, sentido cheiro metálico, ouvido gritos de desespero. Mas eles agiam como se nada tivesse existido. Eu fiquei parado, observando enquanto um grupo de 3 funcionários com lanternas entrava discretamente pela lateral. Não eram olhares tranquilos. Eles olhavam para o chão, cochichavam entre si e acenavam para outro colega fechar a área com mais pressa. Era claro, alguma coisa estava acontecendo, mas ninguém ali ia admitir. Eu nunca mais voltei a Matterhorn. Anos depois, quando já adulto, tentei convencer a mim mesmo de que aquilo tinha sido só ilusão, mistura de lenda urbana com nervosismo de adolescente. Mas não funciona. Toda vez que alguém fala da Disney como o lugar mais feliz do mundo, eu sinto o estômago embrulhar. Porque eu sei que por trás das músicas e dos fogos de artifício, tem lugares ali que carregam coisas que não foram esquecidas. E não sou só eu que penso isso. Um amigo que trabalhou como funcionário me contou, em tom baixo, que nos testes noturnos, quando os carrinhos rodam vazios antes da abertura do parque, já ouviram passos apressados na passarela técnica, correndo na direção da queda da Dolly. E algumas vezes gritos abafados que não podiam vir de nenhum visitante. São coisas que nunca aparecem nos jornais, porque oficialmente nada acontece. Mas pergunte a qualquer cast member que já fez turno noturno na Matterhorn. Eles nunca ficam sozinhos naquela parte. Hoje, adulto, eu ainda lembro nitidamente daquela sensação. O peso de uma mão no meu ombro que não estava lá. O reflexo de um rosto que não era o meu, o vermelho escorrendo no trilho, e o silêncio sufocante que nenhum barulho de montanha-russa deveria ter. Por isso eu digo, se um dia você entrar na montanha dos Alpes suíços e o carrinho parar no escuro, não olhe para o reflexo do ferro na sua frente. Talvez você descubra que não está sozinho. Eu nunca fui de acreditar nessas coisas de maldição, fantasma, espírito preso em lugar nenhum. Sempre pensei que a maioria dessas histórias era invenção ou exagero. Mas naquela viagem, eu tive a pior prova de que não dá para duvidar de tudo. Eu me chamo Lucas, tenho 27 anos, sou de Recife e essa foi a minha primeira viagem internacional. Eu e minha noiva juntamos dinheiro por anos para realizar o sonho de conhecer a Disney. A gente cresceu vendo os filmes, acompanhando os comerciais de TV e prometendo um para o outro que um dia iria viver aquilo juntos. Então, quando finalmente pisamos na Flórida, parecia que o mundo tinha valido a pena. No segundo dia de parque, a gente entrou na fila do Piratas do Caribe. Só quem já foi sabe, é uma atração icônica. Parece até que você está entrando num pedacinho da infância.
Eu lembro do calor absurdo naquele dia. Gente de todo canto do mundo falando alto em línguas diferentes, crianças correndo com o chapéu do Mickey, o cheiro de pipoca misturado com protetor solar. Eu estava animado, meio bobo até. Era aquele tipo de felicidade que não cabe na gente. Depois de quase 40 minutos de fila, a gente finalmente sentou no barco. Foi eu, minha noiva e um casal com uma filha pequena. A menina devia ter uns 5 anos. Assim que o barco deslizou para o canal escuro, eu senti um arrepio. Mas não era medo, era aquela sensação boa de estar vivendo o que sempre sonhei. As primeiras cenas são lindas. Caveiras cenográficas brilhando, baús de tesouro cheios de moedas falsas, aquele clima de caverna iluminada só pelo brilho da água. A gente tirava fotos rindo, minha noiva cutucava meu braço apontando para os detalhes e eu só pensava, isso é perfeito demais para ser verdade. Foi aí que aconteceu. O barco deu uma freada seca e parou. Não era uma cena para foto, não tinha nenhum animatrônico funcionando. Era só um pedaço escuro do canal, bem antes da parte do vilarejo queimado. A água ficou batendo no casco com um som oco e desconfortável. No começo a gente riu, achou que era parte do show, alguma pausa técnica, mas os segundos foram virando minutos. A menininha do casal começou a chorar baixinho. O pai tentava distrair, mas não tinha muito o que fazer. O silêncio ali dentro era pesado, só quebrado pelo barulho da água. Foi nesse momento que eu senti algo estranho, um cheiro forte de cloro, misturado a mofo, como se aquela água não fosse tão limpa quanto parecia. De repente, bem baixinho, eu ouvi um soluço. Não era da menina do barco. Vinha da lateral, da própria água. Eu congelei. Pensei que fosse eco do choro dela. Mas aí veio claro do meu lado direito. Uma voz infantil, arrastada, dizendo: "Cadê minha mãe?" Meu estômago revirou. Eu olhei rápido para minha noiva, esperando que ela também tivesse ouvido, mas ela só estava olhando nervosa para o escuro. Eu tentei disfarçar, mas não consegui. Peguei o celular e acendi a lanterna rapidinho, só para conferir. Na borda do barco, perto do meu assento, tinham marcas pequenas de mãos molhadas. Não dava para ser da menina, porque ela estava no colo da mãe, do outro lado. Foi nessa hora que minha noiva agarrou meu braço com força e sussurrou quase sem voz: Eu vi alguém correndo ali." Ela apontou para a passarela lateral, que deveria estar completamente vazia. Eu olhei, mas só vi o breu. O coração disparou. Parecia que o barco inteiro tinha ficado menor, sufocante. De repente, como se fosse de propósito, um dos bonecos piratas que estava desligado acendeu sozinho. Ele começou a rir alto, uma risada metálica, quebrada, ecoando pelo túnel. O casal na nossa frente arregalou os olhos. Eu senti o suor escorrer na nuca, e por mais absurdo que pareça, naquele instante eu percebi. Não era o brinquedo que estava quebrado. Era alguma coisa querendo ser vista. O barco continuava parado, mas de repente começou a se mover de novo. Só que não foi aquele tranco normal do sistema. Foi devagar, como se alguém tivesse colocado as mãos na traseira e empurrado à força. A sensação não era de alívio, era de pavor. A cada metro eu ficava com a impressão de que alguma coisa estava ali, junto com a gente. A gente passou por uma parte onde a água ficava mais clara, quase como um espelho. Foi aí que aconteceu o que eu nunca vou esquecer. Eu olhei para o reflexo, meio sem querer, e vi claramente uma criança sentada no primeiro assento do barco. Só que não havia ninguém ali. Era um menino, encharcado, o rosto molhado, os cabelos grudados na testa. Ele não piscava, só olhava fixo para frente. Meu corpo inteiro gelou. Eu não tive nem coragem de falar nada, só fiquei olhando. A menina do outro casal, que até então estava chorando, soltou um grito desesperado: "Tira ele daqui! Tira ele daqui!" O pai tentou segurar, mas ela se debatia, apontando para o assento vazio.
O grito dela ecoava, e foi nesse momento que eu percebi que não era só eu que estava vendo algo errado. O barco finalmente encostou na área de desembarque. Funcionários apareceram apressados, mandando a gente sair rápido, sem dar explicações. Tudo muito estranho. Eu e minha noiva ainda estávamos em choque, e a garotinha não parava de chorar no colo da mãe. Na saída, tem aquela câmera automática que tira foto dos passageiros dentro do barco. Era quase instintivo parar para olhar o painel com as imagens. E foi aí que o chão sumiu debaixo dos meus pés. Na foto do nosso barco, havia um menino sentado no primeiro assento. Rosto pálido, molhado, encarando direto para a câmera. Eu me aproximei de um funcionário e perguntei: "O que é isso? Quem é esse menino?" Ele olhou rápido para a imagem e respondeu seco, sem expressão nenhuma: "Isso acontece, às vezes." E saiu andando, nem tentou explicar. A gente voltou para o hotel em silêncio. Minha noiva tremia. Ela jurava que dentro do barco tinha sentido alguém pequeno puxando o vestido dela, como se quisesse subir. Eu tentei racionalizar, dizer que podia ser o pano enroscando, mas no fundo eu sabia que não era. Aquela noite, a gente não conseguiu dormir. Eu ficava revendo a foto na cabeça, o reflexo na água, o grito da criança real. Era como se o passeio que sempre sonhei tivesse virado uma maldição. E até hoje, quando alguém me fala que vai para Disney, eu não consigo desejar boa viagem sem lembrar disso. Eu só penso numa coisa: se um dia o seu barco parar no escuro do Piratas do Caribe, não olhe para a água. Pode ser que o menino ainda esteja tentando subir. Eu sempre gostei de brinquedos radicais, mas nada me preparou para a sensação de cair no vazio dentro da Torre do Terror e perceber que alguém que não estava no nosso grupo desceu junto. Meu nome é Juliana, tenho 29 anos, sou de Belo Horizonte e sempre sonhei em conhecer a Disney. Fui com 2 amigos, o Rodrigo e a Fernanda. A gente planejou essa viagem por mais de 1 ano, economizando em cada detalhe. No dia da Torre do Terror, eu já estava animada só de ver o prédio de longe. Aquele hotel abandonado, todo escuro, com as janelas quebradas e o letreiro piscando. Tinha alguma coisa naquele cenário que parecia mais real do que os outros brinquedos. Na fila, a música de jazz dos anos 30 tocava baixinho e os funcionários ficavam de terno velho, encenando como porteiros de um hotel assombrado. Eu ria, tirava foto, me sentia dentro de um filme. Era só diversão. Eu pensava, é só um elevador que despenca pura adrenalina, nada além disso. Eu não imaginava que aquela encenação ia se misturar com algo que não fazia parte do show. Quando a gente entrou no carrinho, notei uma coisa estranha. O painel eletrônico acima da porta mostrava a capacidade completa, mas tinha um assento vazio na nossa fileira. Comentei com o Rodrigo: "Uai, tá marcando cheio, mas tá faltando um lugar." Ele deu risada e respondeu que devia ser erro de programação. A porta se fechou e naquele instante senti um cheiro forte de queimado, como de fio elétrico estourado. Eu me ajeitei no assento inquieta. Meus amigos pareciam não ter notado nada. Foi ali que percebi que alguma coisa não estava certa. E a viagem nem tinha começado. O elevador começou a subir devagar, com aquela narração macabra, contando a história de hóspedes que desapareceram. As luzes piscavam, tudo dentro do roteiro. Eu tentava relaxar, mas o cheiro de queimado ainda estava lá. De repente, tudo apagou. Escuridão completa. Silêncio absoluto. Só dava para ouvir a respiração pesada das pessoas ao meu redor. Nesse momento, senti um leve toque no meu ombro. Foi rápido, como se alguém tivesse me cutucado. Eu virei de lado, mas todos estavam à minha frente, segurando firme nos apoios. Ninguém poderia ter encostado em mim daquele jeito. As luzes de emergência voltaram, fraquinhas, vermelhas. Eu olhei, sem querer olhar. O assento que estava vazio agora parecia ocupado.
Não dava para ver um rosto, só uma silhueta escura, imóvel, sentada ali. Meu corpo inteiro gelou. Eu fechei os olhos por alguns segundos, tentando me convencer de que era impressão. Mas quando abri de novo, a sombra continuava lá, como se tivesse sempre estado ali. Eu não quis olhar de novo, mas não consegui evitar. O elevador voltou a subir e por alguns segundos parecia que tudo estava dentro do roteiro. As pessoas riam nervosas, gritavam antes da hora e eu tentei me distrair olhando para os lados. Só que o assento ao meu lado continuava com aquela sombra sentada. Eu não via rosto, não via expressão, mas a sensação era de que aquilo me encarava, mesmo sem ter olhos. De repente, sem aviso, o carrinho despencou. Não no momento programado, não como o brinquedo faz de propósito. Foi antes, de repente, como se alguém tivesse cortado os cabos de verdade. A sensação foi horrível. Queda livre, gritos de desespero. O corpo inteiro levitando contra o cinto de segurança. Eu não consegui gritar. Só senti meu coração parar por um segundo. As luzes piscavam e em um dos clarões eu vi o reflexo na porta metálica do elevador. Era nítido, um homem parado atrás da gente, usando um uniforme antigo de manutenção, o rosto coberto de fuligem, como alguém que tivesse saído de um incêndio. Ele não se mexia, só nos observava. E no meio do barulho dos gritos e da queda, eu senti mais uma vez aquele toque no meu ombro. Só que dessa vez foi forte, como se uma mão tivesse me segurado para baixo. O elevador parou de forma brusca, com um impacto seco que fez todo mundo bater contra os cintos. As luzes voltaram. Não havia mais nada atrás da gente, só o assento vazio de antes. Eu quis acreditar que estava ficando louca, mas eu sabia que não era coisa da minha cabeça. A gente saiu cambaleando, rindo nervoso, tentando disfarçar o medo. Do lado de fora, os funcionários já esperavam, com aquele mesmo sorriso estranho que eles treinam. Quando fomos ver a foto oficial, eu gelei. Ali estávamos nós três, eu, o Rodrigo e a Fernanda. E bem no meio, entre a gente, o homem de uniforme. Perfeito, nítido, encarando a câmera. Não deu tempo nem de comentar. O funcionário que controlava a tela apagou a imagem em segundos e passou para a próxima, como se aquela foto nunca tivesse existido. A Fernanda protestou, mas o rapaz só disse que havia dado erro no sistema. Eu insisti. Teve alguma falha no elevador? O porteiro, com aquele sorriso ensaiado, respondeu baixo, quase como um sussurro. Ele gosta de passear quando a torre fica cheia. Eu não consegui dormir naquela noite. Ficava repetindo a cena na minha cabeça. A silhueta, o reflexo, o uniforme queimado, a foto apagada. E até hoje, toda vez que entro em um elevador e sinto cheiro de queimado, lembro daquele olhar que não era para estar lá. Porque, de um jeito ou de outro, eu sei que ele ainda está na torre, esperando o próximo grupo. Todo mundo que já foi na Disney conhece a musiquinha grudenta do É um Pequeno Mundo. Aquela vozinha repetitiva que fica na sua cabeça mesmo depois de sair do parque. Eu também fui achando que era só mais um brinquedo inocente, perfeito para as minhas filhas pequenas. Mas eu descobri que às vezes aquele coro de bonecos não canta sozinho. Porque um deles piscou para mim. Eu me chamo Felipe. Tenho 35 anos, sou de São Paulo, e essa viagem era um sonho que eu e minha esposa guardávamos havia anos. Minhas filhas estavam eufóricas. A fila do brinquedo era colorida, cheia de murais, música tocando sem parar, crianças pulando e pais tentando acompanhar a animação. Eu olhava para as meninas cantando junto com a melodia já dentro da fila e pensava: esse é o momento perfeito da viagem. Mal sabia eu que ia virar o mais assustador. Entramos no barquinho. Luzes suaves, paredes cheias de desenhos, tudo parecia mágico. Eu queria gravar a reação delas, mas decidi guardar o celular para aproveitar de verdade. As duas batiam palminha, riam, cantavam. Eu estava feliz de ver aquilo.
Era como se eu também tivesse voltado a ser criança. O barco deslizou pela primeira sala, centenas de bonecos cantando, roupas típicas de vários países, um espetáculo coreografado, tudo tão perfeito que parecia impossível dar errado. Só que de repente eu notei algo. Entre tantos bonecos se mexendo em sincronia, uma menina de tranças com vestido azul estava parada. Os braços não mexiam, a boca não acompanhava a música. Eu pensei que fosse defeito técnico, até fixar o olhar e ver. Ela piscou, devagar, como uma criança de verdade. Meu corpo gelou na hora. Eu engoli seco, olhei para os lados, tentando ver se mais alguém tinha notado. As meninas riam, apontavam para os bonecos normais. Eu me forcei a rir junto, mas dentro de mim já batia aquele frio estranho. Deve ser impressão, Felipe. Luz, sombra, sei lá. Só que segundos depois, ela piscou de novo. Dessa vez, olhando direto para mim. Senti o suor escorrer nas costas. Disfarcei. Não queria assustar as meninas. Mas eu sabia o que tinha visto. O barco continuou pelo trajeto. De repente, a música parou. Assim, do nada. Só restou o barulho da água correndo. Algumas crianças no barco riram, nervosas, achando que era parte do show. Eu não ria. Eu só sentia o coração acelerando. O ar pareceu ficar pesado, com cheiro de mofo forte, misturado a incenso. Eu olhei para o lado. A mesma boneca, de tranças, agora estava inclinada para frente, como se observasse o barco. Minha filha menor, de 4 anos, puxou meu braço e disse baixinho: "Pai, ela tá rindo da gente." Meu estômago virou. Eu virei rápido o rosto dela para o outro lado, tentando distrair, mas por dentro eu tremia, porque eu sabia que não era só coisa da minha cabeça. O barco avançou para um corredor estreito. As paredes refletiam as luzes coloridas na água, criando uma sensação estranha, como se o rio fosse feito de espelhos. Eu olhei para baixo e gelei. Nos reflexos da água, não apareciam só os rostos das pessoas no barco. Tinham outros rostos. Crianças, todas diferentes, olhando fixamente para cima, olhos abertos, alguns sorrindo, outros sérios. Não eram nossos reflexos. Eu contei uns 4 ou 5 ali, claramente diferentes de quem estava comigo. Eu puxei minha filha para o meu colo, tentando disfarçar o desespero. Minha esposa me olhou confusa, mas não teve tempo de perguntar nada. Uma mãozinha bateu na lateral do barco. Era pequena, molhada, como se alguém estivesse tentando subir. As crianças começaram a chorar. Os pais riam nervosos, achando que era algum efeito especial. Mas eu vi de perto. Aquela mão não era de plástico, era de alguém. Meu corpo travou. Eu só conseguia segurar as meninas e olhar em volta, tentando entender. Foi quando notei de novo a boneca de tranças. Ela não estava mais no mesmo lugar. Agora aparecia em outra sala, mais próxima do nosso barco. Parada. Só que parecia fora de cenário, deslocada, como se tivesse sido colocada ali às pressas. E o pior, as tranças escorriam molhadas pelos ombros, como cabelo de verdade. O barco seguiu e a tensão aumentava. Eu sentia que a cada curva ela ia aparecer ainda mais perto. Meu coração disparava e eu só rezava em silêncio para aquilo acabar logo. Na saída, vem sempre aquele painel de fotos automáticas, sabe? Aquelas que registram os passageiros no meio do passeio. Eu olhei meio sem querer, só para checar como tínhamos saído na foto. E foi ali que tudo acabou de vez. A imagem mostrava eu, minha esposa e minhas 2 filhas. Mas havia mais alguém sentado entre elas. Uma menina, de vestido azul, tranças molhadas, pele pálida. Ela olhava direto para a câmera, como se soubesse que seria registrada. Eu juro, ela estava molhada, como se tivesse acabado de sair da água. As pessoas em volta começaram a cochichar. Minhas filhas olharam a foto e começaram a gritar, porque não lembravam de nenhuma outra criança no barco. Antes que eu pudesse reagir, os funcionários desligaram a tela. Sumiu, como se nunca tivesse aparecido.
Um deles, de uniforme, se aproximou rápido, mandando todos seguirem adiante. Não deu explicação. Minha esposa perguntou indignada, mas ninguém respondeu. Só pediram para a gente andar logo. No hotel, à noite, eu não conseguia dormir. Pesquisei no celular, tentando entender. Encontrei fóruns, relatos antigos, alguns até de décadas atrás. Todos falavam da mesma coisa. Uma menina de tranças, com vestido azul, vista no É um Pequeno Mundo. Gente de diferentes países, diferentes épocas, todos descrevendo do mesmo jeito. Alguns diziam que ela aparece sorrindo, outros chorando, mas sempre molhada. Eu não sei quem ela foi, nem por que aparece ali. Só sei que aquela viagem, que era para ser o momento mais feliz da nossa vida, virou um trauma. Minhas filhas até hoje lembram. A menor ainda fala às vezes que sonha com a menina que ria dela. E eu não consigo apagar da memória aquela foto. Mesmo que os funcionários tenham sumido com ela, eu vi. Eu sei o que vi. Então, se um dia você for na Disney e entrar no barquinho do É um Pequeno Mundo, cuidado. Se uma boneca piscar para você, não ache que é defeito ou ilusão. Pode ser que não seja boneca.